Beleza. Então, bom dia, pessoal. Nosso último encontro é hoje, dia 28 de junho. Disse já aqui antes da gravação que já está preparado o nosso cronograma para o próximo clube de leitura. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, né? No nosso cronograma eu coloquei aqui a possibilidade altíssima de serem esses 5 contos: A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa; Bartleby, do Herman Melville; Leorlat, do Guy de Maupassant; um conto da Virginia Woolf, que eu vou escolher, e um conto da Alice Munro, provavelmente O Amor de uma Boa Mulher, tá? Tá no nosso cronograma. Eu vou colocar no mesmo Google Docs, né, que vai ficar aqui disponível para vocês. E aí também sugiro que vocês vejam os vídeos que eu já fiz, né, sobre contos e outros textos literários. Mas certamente voltamos em agosto, um conto por mês. Então, caso vocês já queiram ler nas férias, que são contos um pouquinho maiores, recomendo a leitura aí desses contos, tá? Então, já para dizer, assim, que eu gostei muito da experiência de estar com vocês aqui. Tá sendo super gostoso para mim. Queria continuar, e tomara que vocês tenham gostado também e queiram continuar. Hoje a gente vai ler o conto da Clarice Lispector, né, que é uma das minhas prediletas, com a Melanie Klein, uma das minhas prediletas também. Hoje, Dia das Meninas, essas meninas incríveis, que pensaram as profundezas como ninguém, né, as duas, cada uma à sua maneira, assim, pensadoras da profundeza, né? Um conto que aparentemente tem um humor interessante, assim, tem momentos assim que faz a gente rir, da pequena Ofélia, né? Mas que está tratando de um tema muito duro, né? A inveja, a morte, alguma coisa, né, profunda, que é tocada pela Clarice, e que eu acho que a Melanie Klein fala muito desses temas duros que o bebê vai entrar em contato, né? A inveja, né, a coisa mortífera, né, que vai aparecer na posição esquizoparanoide em particular, tá? Então, vou fazer uma leitura aqui, passo a palavra para vocês, para a gente pensar nesses elementos arcaicos, né? Primeiro, o conto, o título do conto, que não tem uma citação nele mesmo, né? Não sei se vocês perceberam isso. Não tem nada ali no conto, né, que aponte o que é essa legião estrangeira, né? Obviamente, a palavra legião, né, na nossa comunidade moral cristã, ela faz referência imediatamente à passagem de Marcos, né? Acho que é citado em 2 ou 3 evangelhos essa passagem. Uma, a que eu mais gosto, é Marcos, quando Jesus vai ali num sepulcro, né, onde esse sujeito vivia. Ele vivia no cemitério, né, e ninguém conseguia prendê-lo, né? Parece um sujeito ali em estado de bipolaridade grave, né, numa crise maníaca bastante grave, né? E aí ele é acorrentado, né? Ele arrebenta as correntes. Ninguém era suficientemente forte para dominar esse sujeito. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras, também na autolesão, né, que me faz pensar em paciente borderline, bipolar grave, né, entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha lhe dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Então, essa passagem, existem muitíssimas interpretações, eu não vou entrar em detalhes aqui dessa passagem, que é brilhante, mas uma delas, e é uma passagem, é uma interpretação do André Charrouki, que é um dos meus teólogos prediletos. Ele fala que legião faz referência metafórica às legiões do exército romano, que ocupavam a Palestina na época, né? Então, é mais uma metáfora parabólica, né, assim, de Jesus, que está comparando, evidentemente, o exército romano
ocupando a Palestina, né, chamando esses demônios de legião. Vocês conhecem o final da história, né? Jesus expulsa os demônios desse sujeito, que vão encarnar numa vara de porcos, né? E os porcos vão se lançar ao mar, se matando. Uma passagem, mais uma vez, não vegana de Jesus, né? Vai matar os porquinhos, enfim, mas os porcos também. Por que essa interpretação do Charruqui é interessante? Porque os porcos são o símbolo da legião romana, né? Do exército romano, especificamente. Então, uma interpretação interessante, mas que eu só queria lembrar aqui por conta do contexto. Mas o ponto, se a gente pensar com Melanie Klein, na associação entre legião, o demoníaco e o sexual, e isso que a Melanie Klein vai chamar de amor primitivo. Então, é comum na psicanálise, né, na história da psicanálise, essa associação entre o demoníaco, né, e o sexual, o pulsional, o próprio inconsciente, né? Então, tudo aquilo que é difícil de domar, difícil de conter, né? O Freud, isso já aparece já no próprio texto freudiano, né? O Freud vai associar ao demoníaco, né? A própria análise que ele faz, né? Do pacto demoníaco de um paciente, de um sujeito, né? Um cara que deixa como é que chama? Um escrito autobiográfico, né? Que fez um pacto, enfim, uma neurose demoníaca do século XVI, né? O Freud vai fazer essas associações várias vezes, né? Lembrando o caráter demoníaco, então, do inconsciente e do pulsional. Tá? Então, minha hipótese é essa. De qual legião a gente está falando? A legião estrangeira, né? A legião dos afetos demoníacos, né? Daqueles afetos inconscientes, infantis, ligados, em especial, à posição esquizoparanoide. A ansiedade arcaica, a ansiedade psicótica, né? A inveja, o ódio, o amor primitivo, o sadismo brutal. É essa legião estrangeira, tá? Então, essa é a minha hipótese, né? Eu queria ouvir vocês, o que vocês acham. A articulação com a figura do Cristo aparece claramente, né, no conto, aí aparece, né, a legião estrangeira não aparece, mas o Cristo aparece no conto nessas referências que tem do Natal e da Páscoa, né? O conto começa na véspera de Natal, né, que é o nascimento do Cristo, e o encontro de Ofélia com o Pinto se encontra perto da Páscoa, né? Ou seja, o renascimento e a ressurreição do Cristo, né? O nascimento é um tema importante no conto, como a gente vai ver, né? Ela vai brincar com isso, vai falar que a Ofélia, de alguma forma, está nascendo ali, né, também. E a inveja é o demoníaco, para mim, que impede, né, que o nascimento desse sujeito, a sua integração, né, esses afetos mais arcaicos da posição esquizoparanoide impedem esse nascimento, né. A legião é estrangeira por conta, então, desse caráter inconsciente, autoritário, próprio desses afetos inconscientes, né. É algo que vem de fora, ela diz, né, mal me conheço, diz a narradora, e aí diferentemente da Ofélia, né, ela diz que habita com tranquilidade o delicado abismo da desordem, né? Então ela já passou, né? Ela está na posição depressiva, né? Ela sabe manejar os afetos, ela sabe o tempo da espera, né? Ela sabe lidar com as perdas, né? Com as dores do amor, né? Essa narradora mais velha, né, que acorda para escrever, né, parece um alter ego, né, da Clarice, ela já passou pela posição esquizoparanoide, está lá na posição depressiva já, mas a Ofélia, a pequena Ofélia, ainda não, né. É impossível também não pensar na metáfora fácil aqui, quando a gente lê o conto pela primeira vez, do pintinho como uma metáfora do pênis, né? A inveja do pênis, que, né, na nossa cultura ficou como quase que marca registrada, né, da leitura do Freud, mas eu acho que é uma leitura muito empobrecida do conto. Eu acho que não passa por aí, eu acho que a gente ainda não está falando de genitalidade nesse conto, a genitalidade ainda não chegou, né? Eu acho que o pintinho é outra coisa, isso que eu quero apresentar para vocês.
A animalidade está muito presente na obra da Clarice, né? Eu já escrevi um artigo sobre isso, sobre a animalidade na obra dela. Parecem diversos animais de diversas formas, né? As baratas, né? Aparece o búfalo, enfim, muitas reflexões sobre a animalidade. Não é algo simples, a animalidade na obra da Clarice. Não tem essa referência empobrecido ou boba. Ah, estou falando do pintinho, então estou falando do pinto, né? Do pênis. Não, é sempre mais complexo, né? Clarice é uma autora muito cheia de intertextualidades, de complexidades. Então, minha hipótese aqui é que o pinto representa, na verdade, a ansiedade e o medo próprios da posição esquizoparanoide, né? E ela faz isso aparecer quando ela fala, né, que também nos desajeitava o medo que o pinto tinha de nós. A impossibilidade de ser amado, a impossibilidade de ser acolhido, né? Esse sujeitinho que está ali, né, diante do outro, mas que está o tempo todo se sentindo muito atacado e, ao mesmo tempo, querendo muito carinho, proteção, mas que não consegue encontrar, né? O mundo de altíssima ansiedade, né, do pintinho. Então, acho que ele representa isso, o bebezinho altamente ansioso, altamente atacado, altamente invadido, que não encontra uma galinha boa, né, um espaço suficientemente bom e tranquilo para se proteger, né? Quando a gente entra em contato com esses bichinhos, né, o pintinho, os pássaros, de maneira geral, têm essa ansiedade muito visível para a gente. Não sei se vocês percebem isso, né? Eles estão o tempo todo muito ansiosos, assim, né? Eles estão muito prontos e rápidos, né, para fugir de um ataque, né? É essa atmosfera que eu queria que vocês grifassem, né? Tá sempre sob ataque, né? Eu vejo os passarinhos aqui no meu jardim, a pipoca está sempre pronta para devorá-los, né, e pegá-los. Então, assim, eu vejo essa cena algumas vezes, né, da pipoca conseguindo pegar o passarinho, né, e o pavor que os passarinhos, né, estão o tempo todo, né, eles vêm aqui pegar a amora, pegar, né, a acerola e tal, eles pousam no pé, mas, assim, tensos, né, o tempo todo tensionados, eles não estão ali no espaço tranquilo, parece que eles nunca têm esse espaço tranquilo. Eu acho que diz dessa imagem para a gente, né, o passarinho como fragilidade atacada, né. Diz a Melanie Klein aqui, num adulto, depender de uma pessoa amada revive o desamparo do bebê e é sentido como humilhante. O pintinho é a imagem da ansiedade, do desamparo, do que precisa ser acolhido. Então, essa associação forte, né, que a Melanie Klein vai falar, vai fazer da dependência, né, nesse estado, né, das ansiedades primitivas ligadas à posição esquizoparanoide, a dependência à humilhação, né, a dependência a uma ansiedade persecutória. Eu acho que é isso que o pintinho está fazendo referência. Penas encobrindo o quê? Meia dúzia de ossos, diz a Clarice, né? Que se haviam reunido fracos para o quê? Tá vendo a pequena integração psicossomática que está começando? Propiar de um terror. Então, essa integração psicossomática que começa na posição esquizoparanoide, né? Ela é frágil, ela está o tempo todo ameaçada de rompimento, né? Era impossível dar-lhe a palavra asseguradora que o fizesse não ter medo, consolar coisa que, por ter nascido, se espanta. Como prometer-lhe o hábito? Pai e mãe sabíamos quão breve seria a vida do pinto. Também esse sabia, do modo como as coisas vivas sabem, através do susto profundo. Né? A Clarice é muito impressionante, né? Então, assim, ela tá ali, o sujeitinho, né, assustado o tempo todo, em ansiedade permanente, né? Que vive no espanto, né? Vive pelo horror, né? O pinto tremia, coisa de terror, não de beleza. O menino menor não suportou mais. Você quer ser a mãe dele? Né? E aí o menininho, né, filho dela, já pede nessa maternidade que, né, ele está vendo o pintinho precisa. Então, o pintinho é essa representação disso que a Ofélia tentou fugir de todas as maneiras, né? As ansiedades persecutórias oriundas da posição esquizoparanoide, né? O terror, a fragilidade, o desamparo, né? Os ataques, tá? É esse o ponto
que me vem, né, como interpretação do pintinho. A gente não vai falar, então, de uma interpretação mais simples, empobrecida, que seria, o pintinho é o pênis, né, o pintinho é a representação do objeto fálico. Não me vem isso, não me parece que é essa direção que o conto pede para a gente. Então, estendi a mão e peguei o pinto. Foi nesse instante que revi Ofélia, e nesse instante lembrei-me de que fora testemunha de uma menina. A passagem vem logo depois de um devaneio de uma mãe que chega à noite e pede à narradora que ela cure seu filho. Então, estendo a mão e salvo uma criança. Ela, que já tinha 4 filhos, né, a narradora, vai acolher Ofélia Maria. Então, assim, aqui eu devo confessar que o conto me deixa confuso, né, assim, porque tem essa cena do Natal, o pintinho, e depois ela se lembra da Ofélia. Me parecem que são 2 momentos, né, o Natal e depois a Páscoa, e aí, como ela fala aqui, né, e nesse momento eu lembrei-me de que fora testemunha de uma menina, né, que eu revi a Ofélia aqui nessa cena. Então, deu a sensação de que ela já tinha vivido essa cena e comprou outro pintinho no Natal. Então, né, teve o pintinho da Páscoa, né, que ela viveu essa história, e depois, foi assim que eu interpretei, não sei como que vocês leram. Então, teve um pintinho na Páscoa, né, mais no início do ano, né, e depois, né, no final do ano, ela comprou outro pintinho no Natal, né, para os meninos, tá? Porque o pintinho morreu e aí ela renasceu, ou seja, tem uma inversão aqui, né? Na Páscoa, o pintinho é morto, quando Jesus ressuscita, né? E quando Jesus nasce, né, no Natal, ela ressuscita o pintinho. Então, ela brinca com a coisa do nascimento e da ressurreição do pintinho nesses 2 momentos do ano. Mas eu não sei se eu estou fazendo a leitura do tempo do conto correta, mas foi assim que eu li. Então, ela está lembrando de alguma coisa que aconteceu antes, né? Quando ela traz o pintinho de novo no Natal, tá? Se vocês leram diferente, depois, quando eu terminar, vocês me explicam aqui como que isso aparece. O elemento do estrangeiro também, né, para pensar na legião estrangeira dessa família, né, uma legião estrangeira, é uma segunda interpretação. Então, a primeira interpretação era aquela, a gente está falando desses afetos muito estrangeiros para a gente, né, a inveja, a ansiedade persecutória, né, são afetos estrangeiros, são afetos muito difíceis de assimilar, de entrar em contato, de admitir na gente, né. E uma outra interpretação é que essa legião estrangeira é a família da Ofélia. Ela o tempo todo faz essa referência, né, à cor da família, essa coisa hindu, né? Ela chama de trigueira, né? Essa cor mais amorenada, né? Mais amarronzada, né? Então, essa pele marrom, essa pele mais indiana, que ela faz referência a essa família. Então, é uma legião estrangeira, né? De uma família estranha, uma família que tem um comportamento esquisito, né? Também essa é a segunda interpretação, né, do título do conto. A legião estrangeira é essa família esquisita aí, né? Trigueira como uma hindu. Essa mãe da Ofélia era avessa à amizade. Tem a cena engraçada do elevador, né, que a narradora cumprimenta e a mãe da Ofélia fala: eu não gosto de falar de nada, eu não gosto de falar com ninguém, né? Ela meio, né, fecha as portas, por assim dizer, a qualquer amizade, né, de fato se mantendo como legião estrangeira, né? Um detalhe importante que talvez explique por que a menininha de 8 anos, que é a Ofélia, já se apresenta como uma adultinha, né, uma bebê erudita, uma bebê sábia, para pensarmos a partir do Ferenc aqui, né, como que essa menininha vai se apresentar, né? A mãe, ela não está afim de conversar, ela não está afim de amizade, ela não está afim de se mostrar tranquila, né? A família estrangeira que vivia sob o signo de um orgulho, de um martírio oculto, arroxeados como flores da paixão. De novo, a referência ao Cristo, né, a esse momento anterior à morte dele, né, o roxo da gengiva, né, é um detalhe, assim, né, que pessoas dessa cor, né, mais marronzinhas, elas têm, né, essa coisa do roxo da gengiva, enfim, que as Clarice associa a esse roxo da morte, né, que a gente associa, por nossa vez, né, à paixão do Cristo e o seu sofrimento. O avesso da vida, então, para a gente pensar nessa família, né, o sofrimento do Cristo, em contraposição ao nascimento e ressurreição,
que a narradora tenta trazer para casa. Então, essa é uma imagem muito bonita, assim, né, de um tipo de leitura do Evangelho que eu gosto também bastante, né, de enfatizar a vida, né, a leitura católica, de maneira geral, ela enfatiza a morte, né, enfatiza o sofrimento, né, a cruz, né, enfim, está ali, né, na representação do crucifixo católico, o sofrimento. A outra leitura do Evangelho, né, que eu acho mais importante, e que é a mensagem do Evangelho propriamente dita, a meu ver, é como que o Cristo vence a morte, né? É como que ele passa da posição esquizoparanoide, de todo esse terror, né? De ser destruído, de ser violentado, agredido, né? E sobrevive a isso, né? E se ressuscita, né? Para dizer que a gente passa pela morte, a gente sobrevive à morte, né? Então, é um pouco dessa leitura, assim, essa família não chega lá, ela está, né, presa, né, a um mortífero, né? Tentou uma saída, que é essa saída muito dura, né, obsessiva, a saída obsessiva, né, não vou fazer amizade, não vou ter alegria, né, que é uma forma de se mortificar, né, vivo, né? Ao contrário da Ofélia de Shakespeare, aí a menininha, que eu acho bem humorado, né, esse jeito de apresentar, né, de se apresentar, então não é uma Ofélia que está ali apaixonada, a Ofélia de Hamlet, né, é uma Ofélia que se apresenta dura, obsessivinha, Ofélia Maria dos Santos Aguiar, né, meu nome, ela já fala o nome completo, né, ela tinha opinião formada sobre tudo, ela sabia de tudo, né, tudo que eu fazia era um pouco errado, na sua opinião, né, então ela 8 aninhos, né, e já dava aula, já estava ali falando tudo e tinha o hábito de usar a palavra portanto, que também é muito engraçado, né, mais uma vez, dando a sensação de muita arrogância, de muito saber, né, e um saber inapropriado, né, no sentido que o Ferenc vai falar do bebê sábio, né, para uma criança tão pequenininha, né? Eu era atraente demais para aquela criança, tinha defeitos bastante para os seus conselhos, era terreno para o seu desenvolvimento, da sua severidade. Já me tornara o domínio daquela minha escrava. Ela voltava assim, levantava os babados, sentava-se. A narradora aponta para a dialética da relação da menina seduzida por uma mãe mais tranquila, que é ela, né, essa narradora, que pode ficar de hobby, né, de camisola, depois de acordar. A senhora é esquisita. O desejo de Ofélia é tratar a narradora como ela fora tratada, colocá-la no eixo, né? Então, o que a Ofélia faz com essa narradora, acho, né, é aquilo que a mãe dela estava fazendo com ela mesma, a mãe, e com a Ofélia. Tem que estar tudo certinho, tudo no eixo, acordou, tem que tirar a camisola, não pode ficar de pijama, né? A pijama é para dormir, né? Então, assim, tudo dentro do trilho, né? Nada fora do trilho, não tem nada de... O sexual não pode espalhar, a gente não pode conversar no elevador, a gente não pode brincar, não pode ir na casa da vizinha, porque você vai dar trabalho, então é tudo bem no trilho, bem organizadinho. E a Ofélia entra nesse esquema, então vou lá consertar a vida da vizinha, né? Olhou-me rápida e era inveja, você tem tudo, e a censura, porque não somos a mesma, e eu terei um pinto, e a cobiça, ela me queria para ela queria tudo. Então, aqui a, né, leitura da narradora, assim, já explícita, né, de que o encontro com o pintinho vai produzir são esses afetos, os afetos legião estrangeira da posição esquizoparanoide, né? A inveja, a censura, a cobiça, né? Parece que a Melanie Klein. O encontro com o Pinto produz o nascimento da voracidade de Ofélia, teria que ser, e por nada. Ela se agarrava em si, não querendo, mas eu esperava. Eu sabia que nós somos aquilo que tem de acontecer. Eu só podia servir-lhe de silêncio. E deslumbrada de desentendimento, ouvia bater dentro de mim um coração que não era o meu. Faltou um que aqui.
ela estava se transformando em criança. Em silêncio, eu via a dor de sua alegria difícil. É muito bonita essa passagem que a narradora, né, então se identifica com uma nova maternagem, né, uma maternagem de fazer essa menininha passar por essa fase esquizoparanoide, né, que ela precisava destruir a mãe, né, ela precisava ser gestada aí também, né, e que essa mãe suportasse isso, né, suportasse um pouco da inveja para que ela pudesse se integrar e entender que existia chance de reparação, mas ela precisa viver esses afetos, né, de destruição, de voracidade, né, de destruir o objeto de verdade, para que depois, tendo chance de reparação, né, ela atinja aquilo que a Melanie Klein chama de posição depressiva, né? Então, eu consigo reparar, eu consigo lidar com a culpa, né, eu consigo reconhecer o outro, né? Isso que é a posição depressiva, eu consigo reconhecer a alteridade diferente de mim, né? Então, poder desejar com voracidade, poder ter acesso ao objeto bom, essa mãe tão fértil, né, que é a narradora, ela já tem 4 bebês, né, ela tem espaço para mais, que é essa coisa maravilhosa que a gente descobre na posição depressiva, né, no reino da gratidão e da generosidade. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem espaço, mais a gente produz, né? Quanto mais a gente é criativo, né, e oferece isso para o outro, mais a gente vai produzir, né? Na metáfora bem literal e concreta do leite, né, do seio, né? Assim, quem já amamentou, né, e sabe da experiência da amamentação, quanto mais se amamenta, mais leite você vai produzir, né? Então, essa metáfora é muito bonita e muito poderosa, né, para pensar na posição depressiva, né, de quanto mais você tem, né, a oferecer para o outro, mais você vai também entrar nesse campo, né, da gratidão e da generosidade. A Ofélia não passou por isso, a gente tem que levantar essa hipótese, né, de que ela mamou ali com essa mãe regrada, né, tipo, deu 6 meses, olhe lá, já deu, passou, o peito é só para mamar, e a mamar, né, nesse horário. Então, assim, essa mãe obsessiva que não oferta o seio com, né, essa generosidade, né, com esse tipo de tranquilidade, né, que o bebê muitas vezes precisa para conseguir, inclusive, se identificar com esse seio, né, com esse seio bom, né, que produz muito, que sempre vai ter, enfim, que não está achando, né, que está sendo usado, que está sendo vilipendiado, destruído, né, e que está sendo, de alguma maneira, vampirizado, né, pela bebezinha, né. A agonia do seu nascimento, até então eu nunca vira coragem, a coragem de ser o outro que se é, a de nascer do próprio parto e de largar no chão o corpo antigo. E aqui mais um elemento para a gente pensar na legião estrangeira, né, a fragmentação decorrente do trauma, né, é uma autoclivagem narcísica, pedaços do eu, né, que não vão se articular, uma autotomia, para pensar na metáfora, né, do Ferenczi, para evitar existir, para ser encontrado por alguém, a alegria de se esconder, sempre solapada pelo desastre de não ser encontrado, né, que a gente vai ver nesse tipo de quadro, né, esse quadro muito obsessivo que a Ofélia apresenta, né? O encontro com o pintinho é o encontro não apenas com o objeto idealizado, desejado, né, mas o encontro com o próprio desejo. Ofélia está dando conta disso? Ela vai dar conta disso? Então, a minha interpretação aqui, né, queria insistir, é que ela está encontrando esse objeto, né, que ela imediatamente se coloca como mãe, né, eu que vou cuidar, sou eu que sou a mãe do pintinho, eu que sei, não deixe os meninos cuidarem, né, é o encontro com ela mesma, é o encontro com esse bebezinho que está ali muito desamparado, né, que precisa de encontrar um lugar, assim, muito especial, né, para ser protegido desses ataques que podem né, destruir, né, esse objeto, tá? Então, é um objeto desejado nesse sentido, né? É um momento, né, de encontro com o próprio desejo, né? Olhou-me rápida e era inveja... Ah, não, isso aqui já eu repeti essa coisa aqui, peraí. Vou apagar ela. Pronto.
A inveja do pênis na mulher, diz a Melanie Klein, pode ser remontada à inveja do seio da mãe. A rivalidade edípica é devido muito menos ao amor pelo pai do que à inveja da mãe, que possui o pai e o seu pênis. A capacidade de obter gratificação oral plena, que está enraizada numa relação satisfatória com a mãe, é a base para sentir orgasmo genital pleno. Então, deixa eu pensar aqui nessas citações, todas elas de inveja e gratidão, né, para a gente pensar nessa lógica que eu acho que está presente no conto, tá? Primeiro lugar, gente, assim, a Melanie Klein é a primeira a pensar e ajudar a gente a entender que existe muita coisa antes do complexo de Édipo, muita coisa, e que talvez algumas crianças, né, algumas pessoas não cheguem à genitalidade, ao complexo de Édipo, ao final dele, por assim dizer, que vão permanecer na oralidade ou na analidade antes de conseguirem passar adiante e se organizarem do ponto de vista genital e edípico, no sentido da triangulação, né, da autonomia, daquilo que a gente espera que o Édipo faça, né, a tarefinha dele, que é a tarefa da autonomia, da independência, da separação dos pais. Algumas pessoas não fazem isso, né? E a Melanie Klein foi a primeira a apontar que isso era uma possibilidade, isso não era inato, isso não era natural. O Édipo, o final do Édipo, né, assim, que é soterrar o Édipo com o supereu, como Freud pressupunha, isso era uma possibilidade, né? Então, quando ela fala esse tipo de coisa, olha, a inveja do pênis, na verdade, é alguma coisa que vai vir depois, né? Antes, ela, em primeiro lugar, é inveja do seio, né? É inveja do corpo da mãe, inveja do útero, que recebe os bebezinhos, que produz os bebezinhos e que recebe o pênis do pai, né? O pênis, no máximo, é odiado e invejado por ocupar o corpo da mãe que eu quero ocupar, né? Então, assim, a Melanie Klein, ela inverte completamente o lugar da inveja aqui, situando no corpo da mãe em particular, né? Esse lugar, tá? E aí deixei essa frase aqui, que a capacidade de obter gratificação oral plena é a base para sentir o orgasmo genital pleno, só para vocês entenderem a lógica do pensamento kleiniano. Tá? Para chegar no orgasmo genital, tudo tem que ter dado certo lá atrás. Se você não resolveu essas coisas orais e anais de forma tranquila, como, né, a Melanie Klein descreve na posição depressiva, o orgasmo genital não chega. Então, certamente vocês já devem ter atendido, quem for analista aqui no grupo, né? Atendido pacientes que não conseguem transar, não conseguem ficar tranquilas com relação à sexualidade genital, né? Isso é um problema, isso é sempre um transtorno, né? Ou isso nem aparece como conflito, né? Pacientes que causam um estranhamento na gente, assim, quando, sei lá, 40 anos, 50 anos de idade, e eles não falam da sexualidade, porque ou não transam, ou transam muito pouco, ou porque isso é pouquíssimo importante, né, na vida deles. E eles falam, às vezes, dos pais, né, da vida familiar, muito mais, né, o investimento está todo lá com a vida familiar, do que com essa questão adulta, né, que seria, né, as questões genitais, né, da diferença, do amor, do desejo. Isso nem se apresenta, tá? Porque o pré-édipo, né, essas vivências pré-edípicas, essa legião de afetos, né, pré-edípicos, não foram resolvidas. Então, é isso que a Melanie Klein está apontando, né? Portanto, para dizer aí a palavrinha mágica da Ofélia, o pênis não tem essa primazia que o Freud pensava. É o seio bom, a sua capacidade generosa de acolher, de criar, de produzir, assim como o útero materno, é que são alvo da inveja. O pintinho é, antes de tudo, o objeto acolhido pela mãe, um de seus bebezinhos, prova da sua capacidade produtiva, tá? Então, mais uma vez, estou insistindo, o pintinho é esse objeto acolhido, né? A prova do desejo, é a prova do desejo da mãe, a prova
da capacidade produtiva da mãe, da capacidade acolhedora, né, generosa que a mãe tem, tá? Diz a Clarice aqui. Eu estava seca e inerte na cadeira para que a menina se fizesse por dentro de outro ser, firme para que ela lutasse dentro de mim, cada vez mais forte à medida que Ofélia precisasse me odiar e precisasse que eu resistisse ao sofrimento do seu ódio. Não posso viver isso por você, disse-lhe minha frieza. Ao me usar, ela me machucava com sua força. Ela me agarrava ao tentar agarrar-se às minhas paredes lisas. É impressionante, né? Parece mesmo que ela leu o Winnicott ou a Melanie Klein, né? Porque é a teoria da Klein, é a teoria do Winnicott, né? A bebezinha precisa destruir o objeto, né? O bebezinho precisa destruir o objeto subjetivo para que o objeto objetivo comece a aparecer, né? Então, vocês leram, né, o uso do objeto, eu tenho uma aula aberta sobre isso lá no canal, recomendo que vocês leiam esse artigo do Winnicott, o uso do objeto, e vejam essa aula, porque ali o Winnicott, ele é muito brilhante sobre esses estados precoces, né? O que ele está falando? A compreensão profunda de que o encontro com o objeto sempre vai ser marcada por sua destruição e posterior e milagrosa ressurreição, né? Destruir o objeto subjetivo para que o objeto objetivo possa ir aparecendo. Ofélia não faz essa operação necessária, né, para viver o ódio, a destruição apenas na fantasia. Ofélia odeia a narradora, sua inveja não permite que a alegria do encontro com o Pintinho dure muito, né? Então ela está ainda muito presa, né? É essa menininha que ficou presa na inveja, ficou presa na voracidade, ficou presa nessa fase que ela precisava ter odiado essa mãe, destruído a mãe na fantasia, né? E a mãe deveria ter sobrevivido. Então insisto para esse elemento aí materno que aparece, né, no conto, dessa mãe hindu, né, que é uma mãe muito dura, muito obsessiva, uma mãe que muito provavelmente não brinca, que é a mãe que não permite ser destruída, né? Então, essa mãe que permite ser destruída, né, que vai lá brincar com a menininha, né, tô lembrando aqui, gente, assim, de uma cena banal que eu acho que explica bem, né, o uso do objeto. Eu lembro quando eu brincava com o Antônio, né, o meu filho, e o Antônio, a gente lutava boxe, né, inclusive mais ou menos nessa idade também, uma idade um pouquinho mais novo, às vezes, e depois, enfim, essa brincadeira durou bastante, uma brincadeira que ele gostava muito, de lutar boxe comigo e tal, e ele adorava me nocautear, né? Obviamente, né, eu tô lá batendo nele, assim, de vez em quando, tal, dando um soquinho, e aí ele dava soco mesmo, assim, já era fortinho, 4 anos, 7 anos, e eu caía no sofá, né, morria, né, e ele vinha para cima, disparava mais soco ainda, né, na piscina também a gente tinha brincadeira de Godzilla contra King Kong, né, e ele, obviamente, sempre ganhava, né, isso dava muita alegria para ele, né, era uma brincadeira muito importante, assim, e acho que isso é tão importante, é tão besta, né? Estou lembrando aqui de um paciente que fala que o pai nunca deixou ele marcar gol nele. Sabe essa brincadeira do pai e do filho, assim, que o filho vai lá pequenininho, chuta a bola devagarzinho, o pai deixa a bola passar para fazer gol, para o menininho fazer gol? Aí o pai falava assim, não vou deixar você fazer gol, não, na vida não é assim, não. Na vida você tem que estar forte para fazer gol, ué. Não vou deixar você fazer isso, não. E o menino fica, né, até hoje, marcado assim por essa cena, ele traz essa cena porque diz muito do pai. O pai que não dá, o pai que não é generoso, o pai que está sempre muito duro, né? Enfim, estou trazendo essas duas cenas, né, clínicas, assim, para a gente pensar nessa destruição do objeto, que vocês estão vendo, ela tem que aparecer um pouco na realidade, né? O bebê vai quebrar o óculos do pai, vai quebrar as coisas, vai bater, né? Vai bater na mãe, vai chupar o seio, vai morder,
né? Vai jogar o prato de comida no chão, enfim, os bebês fazem isso muitas e muitas vezes, né? As crianças destroem muitas as coisas, procuram o limite, tem que receber o limite, né? É tarefinha do adulto dar esses limites, não pode bater no papai, a brincadeira vai até aqui, não pode bater assim, né? Não pode bater desse jeito, não pode morder assim, etc. Então, tem que ter esse limite para que ele continue a morder, destruir na fantasia e no sonho, né? Porque aí ele vai continuar destruindo o objeto subjetivo lá no inconsciente. Beleza. Para que ele possa abrir espaço para o campo da reparação e da criatividade. Porque quando eu falo, não, machucou o papai, peraí, agora não, agora é carinho, agora é ler junto, agora é ficar no sofá vendo filminho junto, agora é fazer desenho, né? É dar chance de reparação para a criança, né? Dele lidar com a culpa, de lidar com a reparação, de lidar com a criatividade para fazer alguma coisa, né, com aquilo que ele teve dessa experiência, tá? Então, é essa ideia aqui que a Clarice Lispector está falando, né, para a Ofélia, né? Eu precisava ficar aqui seca, inerte, para que ela nascesse, né? Para que ela lutasse dentro de mim. Ela precisava me odiar, ela precisava me destruir, né? E ela tenta fazer isso, ela fica ali, ela sabia que alguma coisa podia acontecer mesmo, né, na cozinha, mas ela fica ali esperando, né, isso acontecer, né? Como na famosa história bíblica, né, a lógica da inveja não é apenas desejar o que é do outro, né, o que o outro possui, né, mas também, e talvez principalmente, destruir o que o outro possui. Eu esqueci de colocar a referência aqui, eu estou fazendo referência à famosa história de Salomão, quando ele julga duas mulheres, né, que vêm com um bebê, dizendo que o bebê morreu, né, o bebê, um dos bebezinhos morreu, e duas mulheres disputam, né, a verdade sobre a maternidade de um bebê. E Salomão diz, então vamos partir esse bebê vivo aqui no meio, e a gente resolve. A mãe verdadeira diz, não, de jeito nenhum, deixa o meu neném vivo, né, e a mãe falsa, né, invejosa, né, diz, não, pode partir no meio, parte no meio, né. Então, aí, a partir daí, Salomão sabe a verdade, né, porque a inveja não é só querer o que é do outro, a inveja é querer destruir o que é do outro, né? E isso está presente também nesse conceito kleiniano, né? Assim, não é só querer o seio bom, é destruir o seio bom, né? É estragar o seio bom. Eu vou com voracidade, eu vou com ódio, eu vou com inveja, porque o seio tem e não quer me dar tudo que ele tem, né? Então, a Melanie Klein está descrevendo o afeto mais importante da vida psíquica e que vai se transformar ao longo do tempo na nossa potência, no nosso desejo, naquilo que vai fazer a gente ser criativo, de buscar aquilo que a gente quer, tá? Diz a Clarice, pressurosa, ela o protegia, com pena dele estar sob seu domínio. Coitado dele, ele é meu. E quando o segurava, era com mão torta pela delicadeza. Era o amor, o tortuoso amor. A senhora faz o que quiser, mas milho é grande demais para o biquinho aberto dele. Porque ele é molezinho, coitado, tão novo. Portanto, a senhora não pode deixar seus filhos fazerem carinho nele. Só eu sei que carinho ele gosta. Ele escorrega à toa. Portanto, chão de cozinha não é lugar para pintinho. Tá vendo a Ofélia, tadinha, né? Já toda bonitinha, querendo dar aula, querendo se apropriar, querendo saber de tudo. Observem como que a arrogância, para pensar de novo no texto do Bion, acho que eu citei esse texto para vocês, a arrogância é uma defesa muito importante, né? Nesses momentos, né? Diante do desamparo, né? Diante dos ataques, das angústias psicóticas, das angústias arcaicas, a arrogância é uma defesa fundamental que a gente vê no próprio Édipo, né? Na história do Édipo, a mitologia edípica, né? O Édipo que é arrogante, o Édipo que sabe tudo, o Édipo que sabe melhor do que o oráculo, o Édipo que vai vencer os deuses, o Édipo que sabe responder à esfinge, né? O Édipo é um arrogante, ele é um arrogante, ele acha que sabe tudo, ele acha que sabe mais do que os deuses, ele acha que pode responder à esfinge, de verdade, sem consequência, né? Então, essa arrogância
é próprio do abandono, do desamparo, da dor, né? É uma das respostas mais importantes, né, que o desamparo produz, né, que a ansiedade persecutória produz, né? Eu sei, eu me antecipo ao outro, né? O outro não vai, né, fazer a violência comigo, né? Eu vou me antecipar, né? No texto, O Luto e as Suas Relações com os Estados Maníaco-Depressivos, um texto importante, da Melanie Klein, de 1940, ela diz assim: a criança pequena, que ainda não consegue confiar plenamente nos seus sentimentos construtivos e reparadores, recorre à onipotência maníaca. Por isso, no estágio inicial do desenvolvimento, o ego não dispõe de meios adequados para lidar de forma eficiente com a culpa e a ansiedade. Então, eu queria que vocês grifassem isso, né? A onipotência maníaca, da qual a arrogância é um exemplo notável, a onipotência maníaca, eu sei de tudo, eu posso tudo, eu sei cuidar do pintinho, eu que sei o que ele quer, eu que sei que o milho é grande demais, eu sei como dar carinho, né? Então, a onipotência maníaca é uma resposta à angústia, é uma resposta ao desamparo. A arrogância, o bebê sábio, né? Essa erudição que vem é resposta ao desamparo brutal, tá? E a Ofélia é um exemplo notável disso. Num textinho anterior, que é, né, um dos clássicos da Melanie Klein, um texto, né, que eu recomendo sempre a leitura, né, um dos mais bonitos da história da psicanálise, né, Amor, Culpa e Reparação, de 37, vale a pena ler essa passagem que eu vou ler com vocês, né? Porque a situação é certamente pior quando a gente tem uma mãe como a Ofélia, que proíbe, que não brinca, que não abre espaço para ser destruída, para ser restaurada, né? Essa mãe que a gente tem alguns detalhes dela no conto, mas que eu acho que é essa mãe que não abre espaço, né, para brincar, né? Diz a Melanie Klein. Uma característica muito importante dessas fantasias destrutivas, que equivalem a verdadeiros desejos de morte, é que o bebê se sente como se aquilo que desejou nas suas fantasias realmente tivesse acontecido. Ou seja, ele se sente como se realmente tivesse destruído o objeto de seus impulsos destrutivos e continuasse a destruí-lo. Isso tem consequências extremamente importantes para o desenvolvimento da sua mente. O bebê encontra apoio contra esses medos em fantasias onipotentes de caráter restaurador. Se nas fantasias agressivas o bebê feriu a mãe ao mordê-la e ao despedaçá-la, ele logo cria fantasias em que está juntando os pedaços novamente, restaurando. Ofélia precisa correr para a arrogância, então, saber de tudo, para não ser desamparada. Ser uma adultinha para não ser uma criança e ficar dependente da mãe. Isso não resolve a questão da inveja e do ódio. Então, parece que a Ofélia está nessa tentativa que está fracassando, porque ela não tem um ambiente, né, uma mãe suficientemente boa, que ofereça para ela esse espaço, né, para brincar com a agressividade, né, mas saber o limite dessa agressividade para que ela possa finalmente entrar em reparação, entrar nesse período de restauração, né, que é fundamental para a gente passar a posição depressiva. Eu admito a minha agressividade. Por que é posição depressiva, gente? Porque eu estou admitindo a minha agressividade. Eu admito que eu tenho ódio. Eu admito que eu quero destruir. Isso deprime, isso me deixa culpado, né? Eu também admito que o seio mal é o seio bom. Eu começo a juntar as coisas, que eu sou bom e mal, mas o seio também é bom e mal, e é o mesmo. Isso me deprime, né? Então, a posição depressiva, ela tem esse nome, né, por várias razões, a Melanie Klein, né, coloca esse nome por várias razões, mas a principal delas é a percepção de que o bom e o mal são o mesmo objeto, tanto o objeto quanto eu, né? Essa é a principal razão. De repente, eu descubro que o seio mal, que estava me abandonando, que não queria me dar tudo, é o mesmo que me dava carinho, que cuidava de mim, né? Como que eu junto essas coisas? Né? Como que eu junto o seio bom e o seio mal?
como que eu junto aos meus afetos negativos, né, como a inveja, o ódio, o sadismo, né, a violência brutal, e o meu desejo de cuidar, de dar carinho, de, né, receber carinho, a minha carência, o meu desamparo, como é que eu junto essas coisas? E juntar essas coisas me deixa deprimido, me deixa, né, sem essas saídas que eram tão importantes na esquizoparanoide. Não, é bom ou mal. Eu só destruo o seio mal. Eu sou sádico, eu sou invejoso porque o seio é mal, né? E daí por diante, tá? A Ofélia não tem esse espaço, né? E aí o pintinho morto, no chão estava o pinto morto. Ofélia, chamei no impulso pela menina fugida. Oh, não se assuste muito, às vezes a gente mata por amor. Mas juro que um dia a gente esquece, juro. Como na Páscoa nos é prometido, em dezembro ele volta. Tá vendo aqui a inversão, né, do mito, né? A Clarice parece estar brincando com isso, né? Ofélia é que não voltou, cresceu. Foi ser a princesa hindu por quem no deserto sua tribo esperava. Ela termina o conto também falando dessa tal princesa hindu, é uma referência aqui meio enigmática também tem uma hipótese sobre essa princesa hindu, vocês vão ver qual possibilidade, né, para a gente interpretar essa princesa hindu, que é uma outra legião estrangeira, essa outra tribo aí, né, a tribo, né, da princesa hindu. Se eu não posso ser uma bebezinha indefesa tranquila, o pintinho também não será. Se eu não posso ser a mãe de bebês indefesos, você também não será. Portanto, o indefeso nem pode existir. Num adulto, diz a Melanie Klein em Vez de Gratidão, depender de uma pessoa amada revive o desamparo do bebê e é sentido como humilhante. Eu acho que essa é, né, chave aqui para mim, né, do conto, né, e para pensar a inveja também, né, essa etapa aí da posição esquizoparanoide, tá? Dependência é humilhação, dependência é submissão e eu não vou admitir isso. Então, minha interpretação, a Ofélia mata o pintinho, primeiro, pela voracidade do amor, pelo amor primitivo, é a si mesmo, o bebezinho, a criança, né? Nós, quando amamos, amamos com ódio, amamos de maneira canibalística, amamos querendo devorar o objeto. Sempre vai ter esses restos do amor primitivo em todos nós, sempre, sempre. A gente vai querer destruir também o objeto quando ama, né? Então, primeiro momento esse. Segundo, destrói o pintinho, mata o pintinho, porque está com inveja da situação em si. Existe um bebezinho indefeso, né, que vai estar sendo acolhido por uma mãe boa. Isso não vai acontecer. Eu não tive. Por que você vai ter? Né? Então, você não vai ser. Você não vai ser a mãe e você também não vai ser o bebezinho, né, que está aí indefeso e que vai poder existir. Eu vou destruir. Então, ela, pela inveja, né, que a situação produz, né, ela também destrói o pintinho. Então, acho que tem duas grandes razões aí que levam a Ofélia a destruir, né? E, insisto, nem de longe, né, eu interpreto esse pintinho como, né, o pênis materno, né, a inveja do pênis, né, algo que se aproxime já da genitalidade ou que se aproxime do código fálico, né, do qual eu acho a Ofélia está a milhares de quilômetros de distância, tá? Assim, está longe de se orientar pelo código de gênero sexual, gênero-sexo, né, que vai estabelecer a genitalidade como organizadora, tá? Então, não me vem isso, acho que é uma interpretação empobrecedora do conto, né, ligar essa morte do pintinho à inveja do pênis e à destruição do pênis, né, que vai se dar muito mais tarde, quando a coisa da oralidade da inveja, de fato, se organiza. Tá? Observamos em Ofélia muitas das defesas contra a inveja previstas por Melanie Klein. A fuga da mãe para outras pessoas admiradas e idealizadas, a fim de evitar os sentimentos hostis com o objeto invejado, o seio. A mãe de Ofélia parece aquela mulher certinha demais, né, muito perfeita,
ao contrário da narradora, de pijama, mais aberta ao sexual, com muitos bebês, né? Outra defesa contra a inveja, a desvalorização do objeto. Isso aparece em Ofélia por meio da idealização do saber, a sua arrogância, e de algo agressivo que ela dirige ao objeto, né? Seja a narradora, aos filhos dela, depois o pintinho, né? Isso se liga à ânsia por fazer reparação e à necessidade de ajudar o objeto invejado para contrabalançar a inveja, né? Então, essa interpretação da Melanie Klein aqui, por que a gente fica arrogante, né? Porque eu quero reparar, né? Porque eu estou invejando, no fundo, estou querendo destruir, né? Mas no fundo eu estou desvalorizando o objeto, né? O objeto não é nada, o objeto não sabe nada, o objeto é ruim, o objeto não sabe viver, etc. E a terceira defesa, também descrita pela Melanie Klein, internalizar o seio tão vorazmente que na mente do bebê o seio torna-se inteiramente posse sua e por ele controlado, o bebê sente que tudo de bom que ele atribui ao seio será dele próprio, né? Então ela sabe, ela dá conta, ela pode, né? Então essas defesas bem descritas pela Melanie Klein, em vez de gratidão, aparecem no conto também de forma bem clara, né? E aí, sobre a princesa hindu, que aparece, a Clarice, ela ama mito, tá cheio de referências na obra dela, você sabe, né, ela é uma leitora muito voraz, né, muito culta, né, muito inteligente. Não sei se ela conhecia essa história, acho probabilíssimo que sim, né, certamente ela se interessava pela mitologia hindu, por toda a mitologia, na verdade, né, brinca muito com a mitologia iorubá, né, em alguns contos dela, né, e mitologia hindu, enfim, isso é claríssimo na obra da Clarice. Tem esse mito da princesa Savitri, coloquei aqui um videozinho que tem um resumo, né, dessa historinha da Savitri, que vou resumir contando para vocês. A Clarice, né, tá brincando nesse conto, a gente está vendo a ressurreição, o nascimento do Cristo, tem essa confusão entre o Natal e a Páscoa, né, esses momentos que se misturam, né? Um pouco para lembrar que o amor se realiza na morte do objeto, né? O objeto precisa sobreviver à morte, retornar, e a reparação tem que ser possível. Como mostra também o mito hindu da princesa Savitri, que não aceita a morte do seu marido e luta para ressuscitá-lo. E que também tem poderes de restaurar o objeto, o príncipe pobre que é escolhido por ela, seu sogro cego, seu reino perdido, o poder de restauração de uma mulher poderosa e boa, o seio milagroso. Então, em resumo, a Savitri era uma princesa muito bonita, muito rica, muito poderosa, e os homens que iam namorá-la, né, pedi-la em casamento, todos ficavam com muito medo dela e não tinham potência suficiente para ir lá pedir, né? Eles recuavam diante disso. E aí a Savitri falou: deixa eu circular pelo reino e eu vou escolher. Eu escolho meu parceiro. E aí ela escolhe um sujeito que estava ali na floresta e tal, pobre, né, lenhador, estava ali, né, fazendo lenha e tal. Falou, não, é esse cara aqui que eu quero, né? E aí ela descobre que ele é filho de um rei que perdeu o seu reino porque ficou cego, foi atacado, recebeu um golpe, etc. E ela volta para o reino dela e fala, eu quero esse cara aqui. Adivinha lá, né, o sujeito, o oráculo, né, do reino, fala assim, olha, esse marido que você escolheu vai morrer em 12 meses. Daqui a um ano ele morre. Você pode casar com ele, mas ele vai morrer. E a Savitri não abre mão, não, eu quero ele mesmo, né? Então casam-se, e aí, quando chega os 12 meses, a morte vem buscá-lo, né? E aí ela, muito inteligente, vai conversando com a morte e tal, e ela, né, faz todos os rituais religiosos, né, muito inteligente, piedosa, né, com todas essas tradições assim religiosas, e a morte fica muito impressionada com ela e realiza e dá para ela 3 desejos, dentre os quais ela pede para restaurar a visão do sogro, restaurar o reino do sogro e ter uma família produtiva, né, com bebês, com o marido, né?
E aí a morte não tem como negar isso, né? E realiza esse desejo. Ao realizar esse desejo, tem que ressuscitar o marido dela, porque ela é uma mulher religiosa e tal, e só quer ter bebês, óbvio, com o seu próprio marido que ela escolheu. Então, vocês estão vendo que o mito, né, da princesa hindu, se tem uma princesa hindu famosa, é essa aqui, tá? É a Savitri, tá? Que é uma menina já identificada, né, com o seio bom, né, que tem esse poder de ressurreição, poder de restauração, reparação, né, de coisas destruídas, tá? Então, essa foi a minha leitura, né? E só para terminar, a ideia de ler esse conto, né, com a Clarice com a Melanie Klein, queria só deixar isso aqui anotado, caso vocês queiram discutir agora nessa parte aberta, que se vocês leram a Melanie, vocês observam que na obra dela vai aparecer o tempo todo essa coisa do inato, né? Ela está o tempo inteiro chamando a atenção para a gente. Olha, eu entendo a importância ambiental, né? Entendo a importância, né, do que a mãe tem que fazer e tal, mas eu acho que o bebê já nasce com pulsão de vida, pulsão de morte, com uma carga de inveja, com uma carga de voracidade, né? E acho que essas coisas estão no jogo também. Então, queria só discutir isso aqui, deixar isso aqui para a gente discutir, caso vocês queiram, para a gente abrir a palavra. Se os impulsos destrutivos, a inveja, a ansiedade, paranoide, são excessivos, ou seja, inatos, né? O bebê distorce e amplia grosseiramente todas as frustrações de fontes externas. E o seio materno torna-se predominantemente em um objeto persecutório, interna e externamente. Então, nem mesmo as gratificações reais podem contrabalançar suficientemente a ansiedade persecutória. Klein diz que, na análise, o paciente vai reviver essas sensações, lembranças em sentimento, e talvez a partir da introjeção do analista como um objeto bom, não baseado na idealização, pode-se prover um objeto bom interno, lá onde ele estava faltando. Para quem leu Inveja e Gratidão, percebe-se a insistência de Klein sobre o inato. Certamente, há um componente inato, mas nossa hipótese, a partir de Laplanche, é que a sedução generalizada desempenha o maior papel. Daí, nossa esperança clínica também, né, de que a gente vai poder, né, dar ao paciente a chance de novas traduções, né, disso que é a inveja, né, a ansiedade persecutória, etc. Tá? Então, fica também a sugestão aqui para a gente discutir esses elementos que vão aparecer na obra dela. Tá? Então, era isso que eu tinha preparado, queria ouvir vocês. Palavra aberta. Deixa eu tentar. Tirei. Pronto. Vanessa. Oi, Fábio. Pensei em várias coisas, né? Essa ideia você trouxe, por que o nome Legião Estrangeira, né? Fiquei pensando um pouco nessas imagos que nos habitam, né? Nesses estrangeiros que nos habitam, né? No fim das contas, né? E eu gosto, eu achei muito bacana que a Clarice Lispector, eu não conhecia esse conto, nunca tinha lido, aliás, e essa ideia de que o tempo todo ela está falando no relacional, no fim das contas, né? No como, quer dizer, você só consegue se separar do outro, você só consegue ter a sua individuação se você tem ódio, né? No fim das contas, você mata o outro, né? Quando você traz também a ideia da posição depressiva da Melanie Klein, eu fico pensando também que esta ideia que é a ideia do contemporâneo, né? Que a gente não pode mais pensar no isto ou naquilo, a gente só dá para pensar no isto e aquilo, né? Que é o pensamento complexo, né? Como é difícil a gente lidar com esse pensamento complexo, né? O tempo todo a gente está querendo dividir as coisas que parece dar um certo conforto dividir, porque juntar, né? Pulga a cabeça no fim das contas, né? E como é difícil no dia a dia a gente
em todas as coisas que a gente faz, a gente pensar nessa complexidade, né? Que começa pelo mais básico, que é o amor e o ódio, né? Isso. Isso é um pouco que eu queria trazer. Legal. São pontos importantes, assim, Vanessa, porque para Melanie Klein, o ódio ele tem um circuito, um percurso, né? Que começa sendo, primeiro, na posição esquizoparanoide, o ódio serve principalmente para manter as coisas muito separadas, então é bom e mal, né? Partes cindidas do objeto, partes cindidas do eu. Então, o ódio ele tem essa importância, né, de separar, mas o percurso dele para a posição depressiva é super interessante, porque, tudo bem, a gente tem que continuar mesmo algumas separações, o eu e o outro, o dentro e o fora, né? Mas a força do ódio tem que diminuir, né, na posição depressiva. E é esse o percurso que a Melanie Klein sugere, né? Que no início, na posição esquizoparanoide, ele é forte demais, ele tem prioridade, o ódio como afeto que ajuda a gente a se situar no mundo, né? Separando as coisas, bom e mal e tal, mas aos pouquinhos, na posição depressiva, o ódio vai perdendo a força, vai sendo contraposto, né, às forças do amor, e aí a gente pode entender, né, que tudo bem, tem aspectos maus e aspectos bons no seio, eu tenho aspectos bons e aspectos maus, né, e aí é essa força do amor que vai diminuir, né, efetivamente as cisões, né, que o ódio produz. Então, é uma boa leitura, assim, e é isso que você falou, né, a posição esquizoparanoide, ela traz grande conforto, sabe? Grande conforto. Curiosamente, ela é persecutória, ela gera muita angústia terrível, né, mas ela traz grande conforto, quando o mundo é bom ou mal, né, quando é preto ou branco, né, quando é direita e esquerda, né, tudo separadinho, né, isso traz um grande conforto psíquico, né, porque é mais empobrecido mesmo, né, mas quando a gente tem que juntar essas coisas, isso dá muito mais trabalho, né, de entender que, para pensar, né, com o Winnicott também, como que a democracia é difícil de entender. É engraçado quando o Winnicott fala dessas coisas para falar da democracia, é difícil demais, porque a democracia exige essa coisa do não, mas tem que ter um pouquinho de cada um. Ninguém sabe tudo. Ninguém vai dar conta de governar tudo sozinho, né? E daí por diante. Então, acho que as coisas são muito mais misturadas do que a gente gostaria que fossem, né? Maria Cristina. Tá aí? Você está desligado o microfone. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Pronto. Pronto. Está me ouvindo? Estou. Então, bom dia para todos. Bom dia. Eu gostei muito de todas as análises que você fez, acho que são muito procedentes, mas eu fui por um outro caminho, e eu queria saber o que você acha. A primeira coisa também em relação à Legião Estrangeira. Me remeteu de cara ao texto Estranho, do Freud, né? Até porque é uma cena muito familiar, e a Ofélia traz sempre o que não é familiar. E até isso eu acho que tem muito da Ofélia do Shakespeare também, né? Quer dizer, a Ofélia do Shakespeare nunca é familiar, é sempre uma estranha, né? Então, eu acho que a Ofélia é sempre a estranha, é sempre e como estranha, ao mesmo tempo que ela é rejeitada, ela seduz. Então, fica esse sentimento do que é familiar e de como aquilo que é estranho me seduz, me atrai a curiosidade, né? E uma outra coisa que eu acho assim, mais estranha, né? Que é o fato de que é uma morte anunciada. Quer dizer, o tempo todo ela vai dizendo justamente da arrogância, e não é só da arrogância, do falso self da Ofélia, né? De como ela tenta enganar, como ela tenta se introduzir, como ela tenta fazer parte do que ela é, uma legião estrangeira, né?
ela é da legião estrangeira, mas como ela quer fazer parte daquilo e ela não consegue ser a quinta filha, né? E como há uma certa cumplicidade da narradora em relação ao que acontece com o Pinto. Sim. Quer dizer, ela deixa a Ofélia liquidar o Pinto. Sim, ela sabe o que vai acontecer. É uma coisa de morte anunciada. Então, eu pensei também muito na questão da perversidade, como a perversidade atrai, e como acaba tendo cúmplices. Né? Então, eu trouxe essas duas questões assim, para ver o que você acha disso. É legal a ideia do estranho familiar. Eu gosto dessa ideia de que é alguma coisa que deveria... O que é o estranho familiar, né? O que é um Heimlich? A coisa que deveria ter sido recalcada e que voltou, né? E o que deveria ter sido recalcado nesse caso, acho, do conto? A inveja primitiva, o amor primitivo, o amor voraz, né? O encontro com o desamparo, o encontro com essa cena, um objeto muito desamparado, muito frágil, é acolhido por alguém sob o risco de morte, né? Então, é esse um Heimlich que volta. Essa é aquilo que foi recalcado e que voltou e que essa mãe trouxe, né? Então, acho legal essa leitura. Mas a coisa da perversidade não me vem, Maria Cristina, assim, eu acho que me vem no sentido da sexualidade perversa, da sexualidade infantil, né? Daquilo que é próprio da sexualidade infantil, o sadismo, a violência, mas eu não vejo essa mãe como alguém que está, por assim dizer, deixando participando. Não sei se você leu o conto Causa Secreta, a Causa Secreta do Machado de Assis. Não. Esse é um conto gostoso demais de ler, vale muito a pena, porque... Gostoso, entre aspas, vocês vão ver, porque tem uma cena terrível lá de sadismo do sujeito colocando um rato numa fogueira e queimando o rato bem devagar, cortando os pedacinhos da pata dele, fazendo uma tortura brutalíssima com o ratinho, queimando ele. Isso é uma cena perversa. Ali eu acho que o Machado de Assis está dando uma aula para a gente do que é a perversão completa, a causa secreta. Leiam esse conto, a causa secreta. Ali a gente tem uma aula sobre perversão, né? Aqui, na Legião Estrangeira, a gente tem uma aula, no máximo, sobre a sexualidade perversa infantil. De que, quando a gente ama, primitivamente, a gente é sádico. É diferente do sadismo. O sadismo do amor primitivo não é o sadismo da perversão. Tá? O sadismo do amor primitivo eu amo destruindo, eu amo porque eu sou canibal, eu amo porque eu preciso te devorar inteira. Quando eu quero te amar, eu vou te comer toda, né? É isso que a gente sente, não sei se vocês sentem, eu sinto isso quando eu vejo um neném, a vontade de morder neném, gente. Eu não sei se vocês têm isso também. Eu morro de vontade de morder o neném. Morro, vem muito desejo de morder neném. Né? Não sei se você sente apertar, de agarrar, né? Eu gosto muito de neném, né? Essa fase que o Antônio é neném, né? Tipo, de ficar apertado, de ficar no canguru, né? De ficar pertinho, de apertar, de, né? Dar vontade de morder. É isso aí que volta. É o amor primitivo. A mãe do conto sabia que a Ofélia precisava viver isso. Essa menina não tinha chance de sair do trilho em nenhum momento. Ela não pôde viver nada do sadismo dela, nada da violência dela, nem para ser a mamãe depois do Pintinho. Então, ela precisava destruir o Pintinho para aprender a ser a mamãe do Pintinho, né? Então, o conto termina com muita esperança por isso, né? Ele termina com muita força. Olha a última frase desse conto, assim, é de uma força de esperança lindíssima, né? Ela é a princesa hindu que vai em direção à tribo que esperava ela. Fazer a redenção dessa tribo, trazer, né, algo que ela aprendeu e que finalmente ela conseguiu fazer a travessia dela, né, de
passar da posição esquizoparanoide e entender que ela tem, sim, vitalidade, amor, produtividade, generosidade, que ela vai agora distribuir na tribo dela, né? Então, não é uma aprendizagem do sadismo aí, né? Tá. Perverso, não é uma parceria. Para mim, não, a gente está, na verdade, vivendo o amor sádico primitivo para não ser sádica. Porque a Ofélia estava no caminho do sadismo, né? A arrogância de ir lá e saber tudo e querer saber de tudo, etc. Mas é exatamente o avesso. Vive aí o desamparo. Vive aí a culpa de ter matado o Cristo. Mas é porque você tem que viver essa culpa para entender que ele pode ressuscitar. Se você não vive essa culpa, você não vai entender a potência da ressurreição. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. Não adianta nada matar. Matamos o Cristo, puta merda, a gente é foda, né? Se ele não tivesse ressuscitado. A ideia é que a gente vai matar para entender. Nossa, a gente é mesmo burro, a gente é violento, a gente é sádico, mas, nossa, a gente tem o poder de ressuscitar, de fazer viver de novo, né? De reparar. Né? É essa a mensagem, eu acho. Tá bom. Valeu. Obrigada. Flávio. Olá. Eu tenho uma pergunta, mas também uma especulação com relação ao conto, que é a seguinte: o que me marcou muito na Ofélia é a palavra portanto, né? Isso. Que eu interpretei isso como se fosse uma marca do superego, superegóica da Ofélia. Sim. Mas daí eu vi o significado do nome Ofélia, que vem do grego, pelo que eu vi, ajuda ou socorro. Uhum. Ela ajuda, ela socorre. E logo em seguida Maria, né, a mãe de Jesus. Uhum. Então eu pensei no seguinte: se a Ofélia, se essa marca, se faz sentido, essa marca do portanto na Ofélia, esse superego, ele ajudaria nessa condição depressiva, no Sim. caso do... Então, essa foi a minha pergunta, e depois, desdobrando essa ideia, eu imaginei que talvez a Ofélia não fosse uma menina, mas fosse a própria narradora, um desdobramento da narradora, e quem realmente matou o Pintinho foi a própria narradora, e não a Ofélia, entendeu? Sim. E daí eu achei interessante que a Maria Cristina falou da cumplicidade entre a narradora e a Ofélia, essa morte, né, do Pintinho, como a narradora é cúmplice disso. Sim. Então, enfim, é isso. Perfeito. Deixa eu começar pelo final. Para insistir, né, com a Maria Cristina, isso, e que você está trazendo também, eu não vejo tanta cumplicidade, mas vejo identificação. No mesmo sentido que eu vejo a identificação de um pai, de uma mãe, diante do seu bebê, em situações que a gente sabe que o bebê e a criança precisa passar, né, para aprender, né, e que ele vai aprender, ele vai passar por essas situações para entender, inclusive, que ele pode reparar, que ele pode sobreviver, né? É uma das tarefinhas mais difíceis que a gente tem como pai, como mãe, né? Que é deixar o menino quebrar a cara às vezes, né? Andar de bicicleta, né? Tipo, e cair e ficar todo ralado, né? Passar um perrengue no mar, né? Quem nunca, gente? Tipo, né? Foi nadar no mar e o pai avisando, não vai, né? E de repente toma um capote na onda, né? Aí vem a mão do pai e pega, né, o menino, porque ele tomou o capote, mas tem que tomar o capote, porque senão não vai aprender, né? Então, assim, aí dá para ser, obviamente, cúmplice aí, sádico, inclusive. O pai, né, pode liberar aí suas fantasias sádicas, assim, vou rir disso aqui, né? Ou o pai pode ser, a mãe, né, pode ser um lugar nessa cena de dizer, nossa, tá vendo como que o mar é poderoso? Mas tá vendo como que você deu conta?
Tá vendo? É só ficar calmo, né? Você vai voltar. A onda vai te derrubar, mas depois você vai voltar. Você tem que acalmar na hora que a onda te pegar. Mas que bom que você aprendeu, que bom que você passou por isso. A mesma coisa quando, né, nessa cena, que aliás é uma cena infantil importante em muitas famílias. Quando a gente perde o cachorrinho, perde o gatinho, né? Quando a gente se sente muito culpado quando o cachorrinho morre, porque a gente não passeou, porque a gente não fez o suficiente, etc. Essa cena abre para os pais a possibilidade de, pela primeira vez, ter muitas conversas com as crianças sobre o luto. A importância da perda, a importância da morte, a importância de estar vivo e de fazer coisas quando a gente está vivo, né? Então, não vejo, insisto, assim, essa cumplicidade, mas vejo uma mãe que entendeu os processos da passagem esquizoparanoide para a posição depressiva. É uma mãe produtiva, é uma mãe que está ali tranquila, né, com essas experiências que ela sabe que são terríveis. Ela sabe. Ela fala, né, nessa passagem, tipo assim, o amor tem morte, vai passar, né? É assim mesmo, quando a gente ama, a gente mata, né? Enfim, então acho que é uma mãe que está passando por isso. E voltando ao início da questão, acho que o portanto, ele tem mesmo uma força superegóica, mas que não permite ela entrar para a posição depressiva, é o superego arcaico mesmo, né? É um superego que barra ela de entrar na posição depressiva. É o superego arrogante. Esse, portanto, é a marquinha da arrogância, né, da Ofélia. Eu sei, portanto, né? E aí ela fecha o diálogo com o outro, fecha essa transmissão, né, esse tipo de identificação que ela pode ter com o outro. Então, vem muito mais no superego oriundo da esquizoparanoide, é um superego cruel, então ela tem que ser cruel com o outro também, né? Saber muito, saber tudo, né? Muito mais do que um superego que vai ser caridoso, que vai entender, né, que eu sei, mas o outro também sabe. Né? Esse tipo de troca aqui que a gente tem, né, por exemplo, a gente começa a conversar sobre o conto, ninguém sabe o que é o conto de verdade, não tem portanto aqui. A gente circula esse saber, e olha quantas leituras já apareceram, entendeu? Tipo assim, isso que é gostoso. Tem um texto lindo da Melanie Klein, que se chama Sobre a Oresteia, que ela vai falar dessa transição do superego esquizoparanoide para um superego da posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, a gente está falando, ela lembra da Oresteia, né? São Eumênides e são as fúrias, que são dois nomes, que elas mudam de nome. Elas têm um nome primeiro, são as fúrias, mas tem um nome específico, e depois elas se transformam em Eumênides, quando elas se transformam em justiça, né, que é isso, ver todos os lados, que é entender que é impossível resolver tudo, que sempre vai ter resto, sempre vai ter sobra, né? Mas o primeiro lugar da justiça superegóica é esse lugar da fúria, né? Que é a coisa né, do ódio, do dente pelo dente, olho por olho, né? Isso não é justiça. O portanto aí, né? Eu sei, né? Isso fecha o diálogo, acabou o diálogo, né? Então, é o superego da posição esquizoparanoide muito mais do que da posição depressiva, nesse caso. Valeu. Letícia? Bom dia, gente. Bom dia. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no sonho aí. É um sonho. No conto, é uma das primeiras frases do conto que fala que essa família foi sem me deixar nada, né? Foi, extremamente fechada, né? Assim, que fala muito do que eu não quero falar eu não mexo na vida de ninguém, né? Que é a frase que a mãe fala no elevador, né? Tal como o sentimento que não se apazigua com o que vem de fora, né? Assim, você não vai conseguir aplacar a minha angústia, né? Então eu me fecho aqui, eu não confio no ambiente para isso, né?
E eu não sei, bom, a minha pergunta mesmo, eu vou deixar aqui só para o último comentário, aqui, mas eu fiquei com isso que eu acho que existe uma cumplicidade entre elas, no sentido de que a narradora permite ser formada a unidade dual que o Winnicott diz que tem que ser. Porque essa mãe da menina não conseguiu, a mãe da Ofélia não conseguiu fazer a unidade dual. Ofélia sempre ficou separada. Isso. Porque para fazer a unidade dual, a mãe tem que fusionar, tem que psicotizar, como o Winnicott coloca. Né? Isso. Então, isso não foi possível. Então, essa unidade dual, por isso que a sensação de cumplicidade, só que, na verdade, está misturado, está tudo junto. Isso. A narradora permite que a Ofélia, pelo menos essa foi a minha leitura, né? A minha leitura, que a narradora permite que a Ofélia se fusione com ela. É isso aí, se identifique. Para que na destruição ela consiga separar, e aí passa da esquizoparanoide para a posição depressiva. É isso por isso aí. A sensação de cumplicidade. Né? Isso, mas é diferente da cumplicidade sádica. Porque a cumplicidade sádica já tem 2. Isso, essa é a diferença. Para o sadismo tem que ter 2, né? Isso, essa é a diferença, exatamente. Para o sadismo tem que ter 2 especificamente, né? Assim, então, está ainda no dual, acho que ainda está na unidade dual. Isso. Tem uma frase do Winnicott que eu gosto muito, que eu tentei abrir aqui, que eu não sei o que eu fiz, peraí. Que é... Eita... Cadê? Ah, tá aqui. Que é assim, que ele tá no texto, no Privação e Delinquência, que é no capítulo 13, que é alguns aspectos psicológicos da delinquência juvenil. Né? Ele uma palestra falando para juízes. Né? O Winnicott esclarece que uma criança saudável, quando confia no ambiente cuidador, usa de todos os meios possíveis para se impor, desintegrar, destruir, assustar, cansar, manobrar, consumir, se apropriar, enfim, tudo que leva as pessoas aos tribunais tem seu equivalente na relação de uma criança saudável com o próprio lar. É isso aí. É isso, né? É o matar, é o... Né? É isso aí. A minha dúvida, esses são os comentários, né? Assim, que aí, né? E a minha dúvida é, quando você fala assim, o sadismo infantil não é o mesmo sadismo da perversão. Isso. Não sei, porque eu entendia que o sadismo da perversão é o sadismo infantil não integrado. Ou seja, é o mesmo sadismo. Isso. Só que ele não foi integrado. Isso. E aí você diz que não é o mesmo sadismo. E aí me enrolou. Isso, então vamos lá. Tá. Mas é um paradoxo, porque é o mesmo e não é o mesmo de jeito nenhum. É completamente diferente. Né? Quando o bebê está lá mamando, destruindo o seio, né? Apertando a mãe, ou, né, sei lá, tá com essa coisa muito misturada da voracidade do desejo, né? O sadismo infantil está muito ligado a 2 grandes coisas, o controle e a voracidade, né? Por que aí a gente não pode falar de sadismo propriamente dito, o sadismo perverso, né? Primeiro, porque existe um gozo separado de um objeto que vai ser visto, projetado lá fora, né? Quando eu tô sádico, quando eu sou sádico de verdade, perverso, né? Então aí já se estabeleceu uma separação muito nítida, muito radical, né? A partir da qual uma identificação projetiva vai se dar. Eu destruo o objeto porque eu não quero ser destruído, porque eu estou me destruindo, sentindo aquilo que o objeto fez comigo, fazendo lá no objeto. Então, aí a coisa se separou, né? No sadismo infantil, da sexualidade infantil, as coisas estão muito fusionadas. Eu destruo porque a imagem clássica desse sadismo infantil é o bebê mamando. É a voracidade, é o ímpeto do desejo, é a força do desejo. É eu, né, por amar, destruir. Esse é o paradigma do sadismo infantil. Então, não tem a intenção de se separar do objeto para passivá-lo, controlá-lo ou destruí-lo. Eu não me separei do objeto para fazer isso.
né? O sadismo perverso, muitas vezes, vai ser a defesa contra o meu amor primitivo. Exatamente porque eu não consigo falar aqui rapidamente um caso clínico para a gente entender. Tem um paciente que está às voltas, aos 30 anos de idade, com a possibilidade de transar. E ele nunca conseguiu. Sempre foi muito atravessado por fantasias de eu vou engravidar a menina, não dou conta. E aí, nas vezes que ele tenta, ele brocha, não dá conta. Ele acha que não sabe manejar a coisa, enfim, tem medo de ser agressivo, né? Isso aparece de várias maneiras. E, ao mesmo tempo, aparece que ele coloca os passarinhos da namorada para brigar, as calopsitas da namorada. Pega o macho e faz o macho bicar a cabeça da fêmea até estourar a cabeça da fêmea. Ele é biólogo e sabe fazer essas coisas, atiçar esses comportamentos sádicos do macho. Tem essa fantasia com relação à cachorrinha de uma menina que ele está conhecendo. Nossa, eu quero pisar na patinha dela e, né, fazer ela chorar muito, fazer torturas com a cachorrinha e tal. Então, aparecem várias fantasias sádicas desse tipo com os bichinhos, né? Aos poucos, na análise, vai ficando claro que ele não fez esse percurso, que é, quando eu amo um objeto, eu preciso, principalmente no amor heterossexual dos meninos, eu preciso integrar essas coisas. Quando eu amo um objeto, eu quero comer, eu quero destruir, eu quero penetrar, eu vou machucar um pouco, eu vou dominar, eu vou controlar. O amor heterossexual dos meninos passa por aí. Então, quando essas coisas ficam juntas, elas se juntam mesmo, né? Ele não dá conta disso. Ele se horrorizou com isso, pela história dele lá. Então, para não lidar com esse amor primitivo, esse aspecto da sexualidade perversa infantil, ele separou e se tornou sádico perverso. Então, eu me protejo disso, né? Do amor primitivo. Aí eu mato o passarinho, eu mato o cachorrinho, né? Várias cenas de gato que ele tortura, né? Então, ele se torna sádico, separadinho lá, porque não dá conta desse sadismo infantil que tem a ver com o amor primitivo. Tá claro? Então, é o mesmo, mas é contra esse sadismo que eu me protejo, sendo sádico. Ficou claro? Ótimo. Ficou. É o mesmo, mas não está integrado, né? E é completamente diferente. Ele fica separado, e aí eu nem sinto, assim, o que, em tese, deveria sentir, a culpa, não chegou nessa parte. Não chega, exato. Não chega. Tá. Então, porque eu gosto de pensar a perversão nesse aspecto, né? Isso. Assim, que é um aspecto que não chegou ainda a integrar. A integração, isso. E aí é bem diferente do que, não, o cara é simplesmente mau, né? Assim, é um sadismo que não foi integrado. E existe a possibilidade de uma integração, né? É o contrário, né? Ele fez aí tá na posição esquizoparanoide ainda. Tá na posição esquizoparanoide ainda. Tá. Exato. Então, é o mesmo sadismo, só que ficou desintegrado, separado. É o mesmo, completamente diferente. Completamente diferente, insisto, né? Esse sadismo perverso separa o objeto, né? Separa o amor da voracidade, né? E aí, de um lado, esse paciente, por exemplo, ele fica todo apassivado, todo frágil, todo impossível, assim, de impossibilidade de usar o seu pênis como, né, um objeto de desejo, de penetração, de força, de potência. Tá lá o bebezinho ainda, né? Não, eu não chupo forte assim, não. Eu não machuco, não. Eu não quero entrar no corpo da minha mãe, não. De jeito nenhum. Eu sou um bebezinho. E aí, do outro lado, eu tô torturando o gato, eu tô matando passarinho, eu tô, né, tendo fantasias de ódio quando uma menina fala que não quer ficar comigo. Filha da puta, por que ela não quer ficar comigo? Paguei R$300 no jantar, a menina não quer dar para mim. Começa nessa coisa red pill,
Então, é essa separação aqui que torna as coisas completamente diferentes, né? Obviamente, essas coisas estão muito conectadas, mas são muito distintas, né? O sadismo, então, da sexualidade infantil, o amor voraz, e o sadismo perverso lá adiante, tá? Gente, muito obrigado. Vocês fiquem atentos às redes sociais. Escrevam a avaliação de vocês. Eu acho que tem um momento aqui na plataforma, um lugar para escrever avaliação e tal. Se vocês puderem escrever o que vocês acharam, eu acho que isso fica público de alguma maneira. Também, se vocês quiserem me escrever, também criticando, sugerindo, né, me falando o que vocês acharam, também é super importante para mim. Mas, a princípio, eu quero continuar o projeto. São os contos que eu mostrei para vocês. Então, né, o que vocês querem ler também, né, às vezes alguma coisa extra, além dos contos que eu propus para o próximo semestre. Gostei muito desse esquema, 1 conto por mês, que é uma leitura mais rápida, todo mundo consegue ler, e aí a gente, né, pode ler mais coisas, está lá no cronograma já, a princípio, que eu quero ler com vocês, tá? Obrigado, pessoal. Valeu demais. Até a próxima. Valeu.